Levítico capítulo 26, versículos de 1 a 13. Não farei ídolos, não levantareis imagem ou estela, e não colocareis em vossa terra pedras trabalhadas para vos inclinardes diante delas, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus sábados, e reverenciareis meu santuário. Eu sou Yahvé. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos. Então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, a árvore do campo os seus frutos, e a debulha se estenderá até a vindima, e esta até a semeadura. Então comereis o vosso pão até vos fartardes, e habitareis em segurança na vossa terra. Estabelecerei a paz na terra, e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos ter desalimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga, para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Pois sou eu, Yahvé, vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito, para que não fosseis mais os servos deles. Quebrei as cangas do vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. Bem, esse capítulo tem bastante coisa ainda mais, só que eu separei tanta coisa para comentar desses primeiros versículos que eu achei melhor quebrar em 2 vídeos. Fora que tem a mudança de tom aqui na segunda metade do capítulo, que vai para outro aspecto. Mas vamos lá. Primeiro, bem no começo desse capítulo, vem um reforço da proibição dos ídolos, que é uma coisa que a gente já viu algumas outras vezes aqui ao longo. Afinal, esse capítulo 26 é um resumo e uma conclusão da lei do Levítico. A gente está quase chegando no final do livro. Graças a Deus também, porque que livro difícil. Mas enfim, essa proibição é interessante porque é uma acusação que frequentemente é feita aos católicos de que a gente estaria descumprindo isso por ter imagens nas igrejas ou coisas do tipo. Mas, mais uma vez, vamos fixar o que está sendo proibido aqui. Aqui está sendo reforçado a divindade única de Yahvé. O que havia naquela região, na época que os hebreus chegaram, eram pessoas, eram povos que cultuavam ídolos. Então, que achavam que havia realmente uma presença, ou que a própria imagem que eles adoravam era o Deus. Ou que estava presente naquela imagem de alguma forma. E o que está acontecendo aqui é falando, não, o verdadeiro Deus sou eu, que estou nos céus, que estou presente em todos os lugares e que não sou contido a uma imagem, que não sou contido a um ídolo. E aí, por que isso é importante? Porque aqui está falando de uma proibição de fazer estelas, sendo que Abraão, lá atrás, em Gênesis 28, ergue uma estela e unge a terra que vai ser santa, né? Então, não é uma questão aqui de proibir universalmente qualquer produção de imagem ou de estela, porque nós vimos várias vezes nos capítulos anteriores isso sendo feito. A questão aqui, então, é que isso não substitua e, principalmente, sirva ao único Deus que é Yahvé. E, aplicando isso para os dias de hoje, existe uma diferença entre uma imagem, então, se eu pego isso aqui e tem uma imagem de Carla Kuntz no meu quarto, eu sei que Carla Kuntz não está aqui. Mas olhar para essa imagem me lembra que tem uma pessoa no céu, que foi jovem assim como eu, conseguiu chegar lá. E ter essa imagem do meu lado me faz lembrar de que há muita batalha a ser feita e muita coisa que me direciona para Deus ao olhar para isso. Eu sei que isso aí não contém intrinsecamente nada de divino, mas me leva para uma dimensão divina. Isso é uma imagem. O que já é diferente do que a gente tem na Eucaristia, por exemplo. Que ali a gente tem presença real de Deus. E não é um ídolo porque não é uma imagem que representa algo. Ali a gente está falando do corpo de Cristo presente realmente, de Deus cumprindo a promessa que está feita exatamente aqui. De que Ele vai habitar no meio de nós. De que Ele vai estar no meio de nós. Isso é uma promessa feita já no Levítico, lá no começo da Antiga Aliança. E que vai se concretizar de forma perfeita na encarnação. E a encarnação não é um fato que ficou ali na história e acabou ali. É um fato histórico que tem um começo, mas Deus encarnou para se tornar material junto conosco, para se tornar humano junto conosco também. E Ele permanece no meio de nós pela Eucaristia.
E isso também é diferente do que a gente está falando aqui. Então existe uma diferença. Tem a imagem, a presença real de Deus na Eucaristia e o que seria um ídolo. O que seria um Deus falso presente no ídolo, né? Mas enfim, seguindo aqui então. Além disso, mais uma vez o reforço de não basta conhecer a lei, mas é necessário guardar no coração e praticar essa lei. Que, como o Papa Francisco falou na sua última encíclica, né, de Lexit Nos, a questão de guardar as coisas no coração é muito mais profundo do que só ter na memória ou de ter uma ligação afetiva com aquilo, mas é realmente guardar no mais íntimo de si, realmente tornar aquilo parte de você. Isso é guardar no coração. E isso implicitamente está querendo dizer que precisa colocar isso em prática também. Como fala no capítulo anterior, capítulo 25, da importância de não só ter a lei, mas praticar essa lei, porque isso é sinal de fé viva, de fé efetiva, de fé verdadeira. E, por fim, uma coisa que é uma promessa muito legal de sempre ser relembrada, mas é Deus falando pra gente: não vos rejeitareis jamais. Essa lembrança de que, apesar das inúmeras vezes que o povo hebreu quebra as leis da antiga aliança, apesar das inúmeras falhas das pessoas que são descritas na nova aliança, apesar dos nossos inúmeros pecados, Deus promete pra gente sempre: estarei no meio de vós e não vos rejeitareis jamais. E essa segurança, essa certeza de que o amor de Deus é maior que qualquer coisa que aconteça na nossa vida é maravilhosa. É o centro da nossa fé e é algo que é sempre bom ter confirmado na palavra. E por hoje é isso.